tudo bem? Eu sou Mariana Sgarioni, eu sou jornalista e este aqui é o Pod COP30, uma produção em parceria da Ideia Sustentável com a FAAP, que vai discutir os principais temas que serão tratados na COP30, que acontece em novembro neste ano pela primeira vez no Brasil. Serão 20 episódios com os mais renomados especialistas do país, discutindo tudo que vai estar sendo falado por lá. Bom, antes da gente começar, eu vou pedir para você já deixar aqui a sua curtida e se inscrever no nosso canal, assim você não perde nada, porque vem muita coisa boa por aí. Ao meu lado aqui na bancada está o Ricardo Voltolini. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. O Ricardo também é jornalista, fundador da Ideia Sustentável e professor da FAAP, além de ser um dos pioneiros na sustentabilidade do Brasil. Bom, quem está aqui para conversar no episódio de hoje com a gente é o Dominique Chimal. Dominique é diretor de ESG da EDP Brasil e do Instituto EDP. É mestre em sustentabilidade, pós-graduado em gestão ambiental, tem especialização em gestão de economia de baixo carbono e é professor do curso de ESG da pós-graduação aqui na FAAP. Como vai, Dominique? Tudo bem? Bem, muito obrigado pelo convite, Ricardo, Mariana. Prazer enorme. E seja muito bem-vindo. Bacana estar nesse projeto da Ideia Sustentável e vamos lá. Muito legal. E a gente vai discutir hoje um tema muito legal também. A gente vai falar, e aí eu já vou passar a bola direto para o Dominique, se na COP30 o Brasil pode ratificar sua posição de liderança global em energias renováveis. Dominique, esse é um assuntão, né, da COP, cada vez que a gente fala de energia. Então a gente podia abrir falando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a posição do Brasil quando o assunto são energias renováveis. Conta um pouquinho para a gente sobre o atual panorama. Boa, eu acho que o Brasil pode, quer dizer, não só pode como deve, né? E certamente o Brasil vai ter essa possibilidade de um protagonismo, né? Vamos lembrar que as últimas COPs, né, você pega 2000, né, enfim, COP de Madrid, que era para ser no Chile, para depois você ter Glasgow com a pandemia, você vai ter depois a questão dos Emirados Árabes, e depois Egito antes no meio, e aí você tem o Azerbaijão. Então foram COPs ali, não vou dizer sem expressão, não, acho que toda COP tem a sua contribuição, mas foram em países que não tinham nenhum exemplo assim, de desenvolvimento sustentável, ou quando você olhava, pensava na questão, enfim, sustentabilidade. Né? Então você tinha aí, né, países que eram intensivos na questão do oil and gas. Então agora o Brasil ele traz além da responsabilidade de COPs, que questões não resolvidas anteriores, você tem essa questão simbólica do Brasil poder trazer nesse guarda-chuva muitos elementos, né? Então tem a bioeconomia, enfim, a Amazônia e a energia renovável, né? O Brasil, de fato, ele é um exemplo. Eu digo que a gente sempre faz a lição de casa. O Brasil já fez a lição de casa, né? Então, o que a Alemanha quer ser em 2050 em termos de matriz energética, o Brasil é hoje, né? Então, vamos lembrar que o Brasil, enfim, já fez a lição de casa. E quando você faz a lição de casa antes, né, você já tem uma capacidade mais de inovar, né? O mundo hoje, o setor de energia, ele emite, um exemplo aqui que eu dou, né? Ele emite 73%, ele é responsável por 73% das emissões, enquanto o Brasil é 18%. Né? O setor de energia, o setor elétrico, por exemplo, o Brasil só corresponde com 3%, né, enfim, do inventário nacional. Então você tem essa possibilidade de trazer, olha, eu fiz a lição de casa, né? Então, sabe aquela coisa, a gente está aqui na Está FAAP. na hora de vocês também fazerem, né? Eu fiz. E o Brasil, ele, assim, tudo que vem para o Brasil a gente conseguiu fazer. Assim, em termos de energia, né? Desde hidrelétricos, grandes empreendimentos, solar, eólico, hidrogênio. A gente só não fez geotérmica aqui porque a gente não tem vulcão, senão a gente faria também, né? Então, tem essa possibilidade. Você acredita que o Brasil tem esta percepção? Você trabalha numa empresa com portuguesa originalmente. Sim. É a visão que você tem? A Europa tem essa visão do Sim, Brasil? Sim, o Brasil tem essa... E a expectativa é que o Brasil seja o grande mediador, né? No mundo que você tem uma questão geopolítica mais tensa do que nunca, né? O Brasil, vamos combinar que há 150 anos a gente não tem guerra com os nossos vizinhos, né? Então aqui nessa dinâmica de novas tarifas, né, comerciais, né, o mundo está tendo um novo reshape, né, uma nova reconfiguração. Quem sabe o Brasil ele pode ser um power shoring, né, de novas cadeias, né? A gente está falando de minerais críticos, né, os minerais verdes, menos intensivos em carbono. Então, qual que é o problema do Brasil hoje na questão? O custo de capital. Então, o Brasil é caro, né? Então, a gente precisa falar de uma nova reindustrialização. Então, da energia,
Sim, a gente tem esse espaço e a COP pode ser um momento de a gente poder falar, olha, nós fizemos uma boa lição de casa. É claro que nesse meio, assim, nós somos, em termos de energia elétrica, quase 90% renovável. O que quer dizer o renovável, né? Acho que para quem fala nisso, né? Uhum. A gente sai de uma questão de combustíveis fósseis ali, né? Enfim, de recursos naturais finitos, né? Por exemplo, o carvão, o óleo, o gás, para a gente estar falando de recursos hoje que são, enfim, infinitos, né? A questão que hoje você se renova, a questão do vento, a questão da água, a questão do sol. Então, Da biomassa, né? Da biomassa, né? Do biometano, né? Do etanol. Então, acho que a gente falar de um processo regenerativo, renovável, né? Então, o Brasil ele tem esse papel positivo. É claro que tem algumas lacunas, né? O Brasil, por mais que, em termos de renováveis, ele é renovável, mas ele é muito dependente do fator hídrico. Né? Uhum. Então, hoje, das 5 maiores usinas em capacidade instalada no Brasil, 3 delas estão na região norte. Né? Só que a densidade demográfica está aqui no sul. Uhum. Então, transição energética não é só do não renovável para o renovável. A gente falar de redes, né? Linhas de transmissão. Existe até um jargão, né? Não existe transição sem transmissão. Né? Uhum. Então, mas sim, tem um caminho interessante. O Brasil ele vai ser... ele pode, né? Se a gente fala que o Brasil é o país do futuro, esse futuro nunca chega. Quem sabe agora com a COP30 a gente teve BRICS, G20, né? Dá até aquela sensação de o Brasil do Cristo subindo na revista, né? Da Economist, né? Que você tinha a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? Falando, vamos resolver. Depois disso acabou, algumas coisas não deram certas, mas o mundo talvez está com a expectativa de que o Brasil tem uma janela de oportunidades. E essa janela se chama COP30. Sim. Essa história da transmissão, né? É interessante talvez a gente trazer um pouco para essa conversa, porque se ouviu muito falar, e foi até uma expressão curiosa, né, de que por problemas de transmissão no encadeamento da energia gerada e distribuída no Brasil, houve desperdício de energia renovável. A ideia do desperdício até soou como uma novidade, porque pouca gente imaginava que uma energia renovável poderia ser desperdiçada. Queria que você explicasse um pouquinho isso, que isso andou pelos jornais e TVs e eu não sei se todo mundo compreendeu exatamente o que era esse desperdício. É uma palavra feia, né? Curtailment, né? Que é um palavrão, mas é a sobreoferta que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? São 2 fatores hoje que contribuem para isso. Um é que a gente construiu muita energia renovável, porque precisa construir, a gente tem uma meta, mas a gente esqueceu de um planejamento que a gente precisa ligar, né, de um lugar para o outro. Então, no mundo, né, a Agência Internacional de Energia ela diz que tem 3 mil gigawatts de energia renovável em construção. Metade delas, 1.500 gigawatts, já são quase prontos, só que você tem aí um grande desafio que eles não vão conseguir injetar porque você tem uma ausência de linhas de transmissão. Sim. Então, isso é um grande problema. E no Brasil, você tem o problema da falta, você tem sobreoferta. Né? Por mais que a gente está falando aqui, então você não tem... Sobre oferta. Mais energia. Você, na verdade, você tem mais energia e você tem menos demanda por energia. Então, isso está acontecendo no Brasil. E além dessa questão, quando você despacha energias, né, você tem o grid, ele está antigo. Né? Então, você sobrecarrega o grid. Então, você tem uma dificuldade de levar essa energia que está no Nordeste em longa distância para chegar numa região do Sudeste. Então, você tem, enfim... Então, esse é o grande desafio, né? Falta de planejamento, assim, isso como o Brasil. Isso é no mundo. Né? Então, a gente está... a gente pensar em transição energética é muita cautela. A gente tem que olhar uma visão sistêmica. Né? Não é, novamente, a capacidade instalada em renovável, mas é pensar também de que você precisa ter um componente sistêmico, né? Ou seja, linhas de transmissão, ou seja, como que as cidades também estão preparadas a receber um carro elétrico, por exemplo. Né? Hoje a gente acha que uma tecnologia funciona bem em Estocolmo, em Lisboa e Barcelona, mas São Paulo é diferente, ou Rio de Janeiro. Né? O Brasil ele tem dimensões como os Estados Unidos, não como a Europa, densidade demográfica, uso do espaço. Então, hoje a gente está, assim, de fato, numa questão, né, das energias renováveis como sobre oferta. E ainda você tem uma necessidade urgente de falar de ampliar as linhas de transmissão. Né? Eu acho que é importante isso que você está trazendo, né, para as pessoas entenderem. E quando a gente fala de renovável, a gente não está trazendo uma bala de prata. Sim. Há desafios, esse da transmissão é um deles. Eu acho que o outro, e eu queria até te ouvir a respeito,
Por exemplo, o Brasil é muito dependente da geração hidrelétrica Sim. no momento. Só que ela é profundamente afetada pelas variações climáticas. Sim. A eólica e a solar, elas são intermitentes, elas dependem, elas precisam de soluções de armazenamento. Então, assim, a gente não está falando que a gente vai instalar eólica e acabaram todos os problemas energéticos. Ah, não. Não é. Então, assim, é isso que eu queria te ouvir um pouco. E você tem, enfim, você trouxe bem, assim, a gente tem uma dependência se chove ou não chove no Brasil. Se chove, não chove. E daqui para pior. Se você ouve Com mudanças climáticas, pode chover muito, pode não chover nada. E se você ouve cientistas como Carlos Nobre, ele vai dizer, né, do processo de sabanização da Amazônia e por aí vai, né? Então, a adaptação climática é um tema, sim, da sociedade, política pública e empresa para ontem. Mas é isso, a gente tem que saber lidar com essa... Assim, não existe energia renovável que seja hoje, a transição energética, não existe impacto zero, né? Toda energia vai ter o seu impacto. Uns vão ter mais intermitência, outros não, e o que a gente percebe no Brasil é que de fato é isso, né? Assim, você vai ter que saber lidar com enfim, essa questão da questão hídrica e da questão da própria solar e eólica. Um avanço, o que seria um próximo avanço, né? Armazenamento de energia, né? Bateria, storage, né? Isso também empaca ainda em questões de políticas públicas, né? Então, o Chile já está andando com isso, né? O mundo... Na verdade, as tecnologias não são um problema. Acho que tem um grande problema, é o fator decisórios, né? A própria Agência Internacional de Energia, ela diz que 40% das soluções de descarbonizar o mundo, elas já existem. O que você precisa é de subsídios, escala comercial... Né? Financiamento, que basicamente que é um tema da COP, mas assim, vamos falar de hidrogênio, né? O hidrogênio não é novidade. A gente fala de hidrólise há meio século. Carro elétrico dos anos 70. Então, o que a gente precisa, né, quando a gente fala dessa questão de diversificar as questões de energia, falar de segurança energética, tem um componente de a gente, enfim, pensar em políticas públicas e avançar como que a gente implementa as tecnologias já existentes, né? Assim, armazenamento de energia está ali. É uma solução? De fato, você consegue armazenar, trabalhar isso, endereçar para as indústrias. Enfim, o próprio hidrogênio, por que ele não funciona aqui no Brasil ainda? Porque uma coisa é armazenar e transportar, você tem um risco, um custo alto, né? Sim. Então, acho que a gente tem uma lição ali de avançar em termos de política pública e soluções para a gente poder falar isso de uma forma exponencial. E a COP, de alguma forma, é uma vitrine para você acelerar isso, né? Não que a gente resolva o mundo numa COP. A COP seguramente. Tem uma questão que eu sempre... Todas as palestras que eu faço, ela aparece. Então, eu queria te ouvir a respeito, que é sobre... Quando a gente fala de energias renováveis, já estamos falando no plural, e sempre tem uma preocupação do leigo que existe uma melhor do que a outra, uma mais eficaz do que a outra, uma que serviria melhor aos interesses do Brasil, uma que deveria ser colocada em primeiro lugar pensando em desenvolvimento e financiamento. Como é que você vê isso? Como é que, olhando para a eólica, olhando para a biomassa, olhando para solar, olhando para hidrogênio, vem aí hidrogênio verde também, que é uma variação. O que seria hoje, olhando para se tivesse que pensar uma matriz adequada à realidade brasileira, como é que você organizaria aí por ordem de prioridade estas energias? Acho que é difícil priorizar, né? Mas vamos lá. O interessante tem um pouco de tudo. Porque eu falei, a gente só não tem o geotérmico porque por causa se tivesse vulcão, mas eu olharia para uma questão de menos impacto. Então, o Brasil aprendeu que grandes empreendimentos como o Belo Monte, a gente não precisa mais. Então, acho que agora a gente ter... menos a questão... Hoje, pelo menos o Brasil, acho que cada país vai ter o seu problema. E, na verdade, é que não precisa mais, não precisa, na verdade, não precisa. Sentimento de que não precisa. Hoje, acho que o problema do Brasil não é nem questão de energia, assim, qual que é a melhor. Hoje a questão é muito mais relacionada à infraestrutura de cidades e linhas de transmissão. Então, acho que, assim, o Brasil está no caminho certo de diversificar, né? Assim, tem se você olhar os dados aqui para frente do planejamento energético, a hídrica, que justamente as grandes hidrelétricas, elas acabam perdendo espaço, porque você vai ter a biomassa. A biomassa fica estável, né? Mas a eólica, a solar é onde você tem ainda um espaço de crescimento, né? E vão surgindo, né? Então, você tem o biometano. O Brasil já tem, enfim, o etanol ali, né? A bioeconomia como uma referência, e cada país vai achar o seu, né? Não tem o certo e errado e não existe impacto zero. O Japão, a França, para falar de net zero, ela colocou no plano dela que vai ser nuclear. É controverso, se discute ou não. Sim. Se a gente olhar os Estados Unidos, já estão pegando pequenos reatores na questão do Bill Gates, da China, a Rússia, Tóquio, né, que é a ironia, né, Tóquio que foi, né, vítima, o Japão que foi vítima de uma questão de nuclear. Sim.
Hoje está voltando 3 ou 4 reatores nucleares que estavam parados por uma questão de que se você não voltar, como né, eles entenderam no Japão, se não voltar o nuclear, a cidade de Tóquio tem grande chance de você ficar no blackout nos próximos anos. Né? Então, não tem certo ou errado. Né? Eu acho que tecnologias também, assim, toda tecnologia de energia ela tem o seu impacto. Então, a gente olhar para mim a escala, né, o traceability, ou melhor, a rastreabilidade da energia renovável também, se você olhar a extração em países africanos, o processamento na China, né? Então acho que assim, não existe a melhor. Né? Para o Brasil, eu acreditaria muito na questão, sim, o solar e eólico que tem espaço para isso, a gente tem muito território, acho que tem ajustes a se fazerem na questão social, na questão de arrendamento, tem muita coisa a ser discutida, mas eu vejo o Brasil ainda a gente pensar muito como infraestrutura de cidades, né? Eu sempre uso isso, né? O Brasil, né? Uma analogia que eu faço, né, em questões de infraestrutura. Metade da nossa malha ferroviária foi feita por Dom Pedro II. Então, bem como a gente está longe. Enquanto a China já tem aí não sei quantos 3 mil quilômetros de trem-bala. Né? A gente ainda não conseguiu nem fazer o nosso aqui, Campinas, São Paulo ainda, vamos fazer. Mas a analogia que eu falo assim, a carência do Brasil não está em desenvolver qual que é a melhor ou pior, ou enfim, o ranking de energia renovável, mas olhar uma estrutura como país e ela precisa... enfim. A gente é bom nos recursos de origem, né? Mas na transformação ainda falta muito, né? A gente precisa... a gente tem, de fato é isso, né? A gente precisa ter essa virada exponencial para a gente poder assumir um protagonismo, né? Enfim, desse futuro que nunca chega, né? Tem uma estrela que está sendo aguardada, o hidrogênio verde, né? Que está sendo super aguardada, está sendo super falada, que eu acho que é uma estrela. Como é que você vê o hidrogênio verde? Ele está ali, né? O hidrogênio, ele existe, né? O marrom, né? O de transição. Ele está aí. A gente, né, fez até 2 anos atrás um teste em Pecém, ali no Ceará. O que precisa dele é a viabilidade econômica, né? Você precisa pagar. Né? Começou-se no Brasil como a possibilidade de produzir para você colocar ele em navios, armazenando, levando para a Europa, para você, né, tornar a indústria da Europa menos intensiva. Mas a questão, enfim, da guerra... Isso é um custo, né? Tem um custo. Acho que tudo... A partir do momento que isso se torna viável, né, acho que a solução já existe. O que precisa é incentivo, né? O próprio política pública, né? Porque a empresa também ela vai endereçar isso a partir do momento que ela vê negócio. Né? E quem vai endereçar isso de alguma forma para seria o governo, né? A questão de você ter uma escala. Né? Então tem o hidrogênio, né? Tem outras coisas, né? A própria biomassa, tudo isso já existe já há um bom tempo. Né? Então é uma questão de como cada governo pode fazer, enfim, em termos de subsídios. Né? Acho que esse é o grande desafio quando eu vejo em novas tecnologias, né? Novamente. Né? Elas já existem. Você vê, uma pergunta também me deu a curiosidade de romper com uma certa lenda urbana contemporânea, muito disseminada pelos uberistas e taxistas, que são conservadores em relação às fontes fósseis. Eles dizem que carro elétrico não vai pegar no Brasil porque não tem posto de abastecimento e porque, imagine, se ligarem todos os carros e eles se tornarem elétricos, não vai ter energia para todo mundo. Na verdade, é uma piada recorrente essa daí, né? Porque ninguém entende mais de energia renovável, principalmente eletrificação de frota, do que um taxista e um uberista. Como é que você vê a eletrificação de automóveis? Né? Isso é um tema de discussão das cidades sustentáveis e é um tema relevante hoje para o debate também de energias renováveis. A eletrificação de forma geral, né? Que até a forma como a gente consome energia hoje mudou. Né? Se a gente tinha o pico de energia no final do dia, isso já mudou. Hoje o pico de energia é no ar-condicionado, ou na air fry da vida, né? Enfim. Inclusive, né, acho que o ano passado as emissões de gás de efeito estufa que tiveram maior aumento assim, foi questão do ar-condicionado. Então isso tem a ver com eletrificação, a forma de a gente consumir. Acho que ali tem lendas ali, né? Acho que de fato tem oportunidades, né? Hoje o grande desafio hoje em cidades é a infraestrutura e até a tecnologia de você carregar em veículos elétricos. Então isso acho que vai aos poucos
A tecnologia vai aos poucos aperfeiçoando e a gente vai percebendo, igual um celular, né? A gente hoje carrega, a bateria dura mais ou menos, um carregamento rápido, então isso vai evoluindo aos poucos, né? E a partir do momento também que você tem a eletrificação, você tem a descentralização, né? Hoje você consegue, de alguma forma, carregar isso em garagem de automóveis, você consegue colocar e ter mais facilidade de ter placas solares na sua casa, residência, então aquele motorista de aplicativo que carrega o dia inteiro, deixa o carro carregando à noite, então acho que vai abrindo possibilidades de ter... enfim, a tecnologia vai avançando e vai trazendo mais facilidades, né? Eu acho que o carro, né? Talvez eu sou um pouco da escola contrária, né? Meu mestrado é sobre mobilidade, né? Sustentável, né? Então, quando a gente fala de cidades não são feitas para carros. Sim. Acho que essa é a grande verdade, né? Então, a gente tem que pensar em outros modais, né? Então, você tem países como China, quer dizer, a China, de fato, ela é um grande impulsionador de veículos elétricos porque ela teve que lidar com a questão de poluição, ele tem território. Mas você ter grande, assim, a Índia, por exemplo, que ainda não se eletrificou tanto e a população ainda está em ascensão de renda, existem fortes campanhas invisíveis do governo ali de mostrar que o transporte coletivo é muito mais atrativo que o transporte individual, né? Então, eu, né, dentro do que eu acredito como até o acadêmico ali, eu vejo que as cidades não são feitas para as pessoas, quer dizer, elas são feitas para as pessoas e não para os carros, né? Mas... de alguma forma, o carro elétrico está ali. Acho que a ideia, pelo menos, né, isso já acontece um pouco na Europa, onde você já tem limitações em Londres e algumas outras cidades que você paga pedágio, ou se o combustível é fóssil, né, ele não entra. Então, eu vejo nessa questão de o carro ainda, essa transição de as cidades ficarem mais silenciosas e menos poluídas. Isso é bom para a saúde pública de forma geral. Mas, no longo prazo, minha ambição, minha utopia é que as pessoas não tenham carro nas cidades, né? Então... mas vamos falar de Brasil, sempre uma coisa mais realista, né? Acho que do momento que a gente tenha mais eletropostos, a partir do momento que a gente tenha mais infraestruturas nas cidades e mais tecnologia para ter cargas rápidas, as pessoas vão se incentivando, né? Então, taxação também, acho que combustível é mais caro, né? Não sei como que a gente vai ficar com o Brasil, né? Porque, por outro lado, a gente nem falou disso aqui, né? O Brasil ele tem esse protagonismo de energia renovável, mas a gente também tem um dos maiores produtores de petróleo no mundo e quer se posicionar nisso, né? Então, isso eu ia entrar justamente... Nós temos uma legislação que mantém esses incentivos, né? Sim, né? Então você tem... Mantém, claramente. É um tema talvez que vão discutir depois da COP, né? Mas tem margem equatorial por aí surgindo, né? Então... Já foi discutido esse tema aqui algumas vezes. Né? Mas, enfim, então... Mas eu vejo que a eletrificação vem. Né? A gente tem hoje, quando a gente fala de descarbonizar o mundo, tem dois cernes. Né? Um é, de fato, descarbonizar a eletricidade e eletrificar o consumo. Né? Eletrificar a economia. Um bom resumo, eu acho interessante. E a gente vai ter um desafio, né? Acho que a gente tem que estar bem intencionado, né, para fazer isso acontecer, né? Porque... eu acho que também a ideia das SAFs, né, do biocombustível para a aviação também é uma discussão importante, né? Porque é um setor extremamente impactante do ponto de vista de inventário de emissões globais. Sim. Talvez pudéssemos ter mais ferrovias, né? E ferrovias também movidas a biocombustível, isso, né? A gente desanuviava as cidades. Tem tanta coisa que poderia ser objeto de um novo planejamento, né? A gente já sabe o que vai acontecer com o mundo, grande parte das coisas, né? O mundo está em 8 bilhões de pessoas, indo em 2050 para 9 bi. A ONU diz que por semana 1,5 milhão de pessoas se tornam urbanas, né? Do rural para o urbano, né? Então, uma pessoa rural, ela consome ou produz meio quilo de lixo por dia. A partir do momento que ela vai para o meio urbano, ela consome ou produz 1,2 quilos por dia. Sim. Isso é mais água, mais energia, enfim, mais comida. Então, a gente tem que saber agora para onde o mundo está indo, né? Então, temos dinheiro para isso? Tem. Porque a gente precisa de boa vontade, né? Mas, enfim, infelizmente, a atmosfera ela não reage a boas intenções, ela reage a emissões, né? E não a boas intenções. Então, a gente tem que colocar isso como, enfim, e aproveitar essas conferências ali, não como uma questão de que vai resolver o mundo, mas de alguma forma que a gente precisa ter ali reconhecimentos de mudanças, elas precisam ser exponenciais, né, de alguma forma. Muito bom, isso eu vou levar para as minhas falas também, né? A atmosfera não reage a boas intenções, não reage a emissões, mas a menos emissões. É isso aí. Enfim. Muito bom. Bom,
Pena que eu já tinha fechado uma reflexão sua, nós estamos fechando o nosso episódio agora, mas eu ia colocar essa frase das emissões porque ela é muito boa. Repita ela, é que a gente está em sintonia aqui. A gente pensa, o jornalista é danado, porque pensa igual. Tem uma Mas aqui eu fico com uma outra, o Dominique nos presenteou com muitas reflexões, eu vou ficar com uma delas e o Ricardo fica aqui com a outra. Gente, o Brasil já fez a lição de casa. O que a Alemanha quer ser em 2050, com transição energética, nós já somos hoje. Nós fizemos hidrelétrica, solar, eólica, hidrogênio verde, biomassa, enfim, as soluções já existem. As tecnologias também. Tá tudo aí. Precisamos avançar nos incentivos, nas políticas públicas e na implementação, lógico. E a COP é uma grande vitrine para chegarmos lá. Vamos lá. É isso. Muito obrigada. Novembro tá aí. A nossa vingança do 7-1. É isso aí. Boa. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado.